Então o mesmo vale ainda para hoje. No dia de hoje, nesse contexto, todos aqueles que acreditam nessa fé apostólica procuram-se um padre para confessar-se. Entende? Ou seja, o Evangelho aqui, ele diz, no contexto, se eu for ler o Evangelho como eu citei aí, esse reconhecimento de se confessar. E são ainda as confissões necessárias para que você possa obter o perdão da boa confissão. Mas quem no seu orgulho não acredita, na variedade, ele é afastado da graça de Deus. Felizmente, né? Ou seja, mas há uma instituição, o sacramento da penitência, e por isso muitas pessoas procuram se confessar, porque é um sacramento, né? Que receberá o perdão dos pecados. Não é através do padre, do pecador, mas o padre tem essa ordenança, porque ele foi licitamente ordenado. Cada pecado é um ato de se apresentar diante do sacerdote e ele tem autoridade diante de Deus. Por isso Cristo se humilhou, se tornou-se obediente até a morte de cruz. Então, Deus, sua infinita misericórdia, também consertou essa, como se diz, Deus na sua infinita misericórdia olhou para a humanidade e viu que todos eram pecadores. Então esse é um meio, o sacerdote, o padre é um meio que você chega-se até a graça. Ele é legitimamente ordenado. Ou seja, conforme a promessa, quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. A gente vê que alguns protestantes em si, eles não acreditam muito nisso no catolicismo. E por isso que eles afundam as suas igrejas em si, prometendo a promessa do batismo, pela remissão dos pecados, qualquer coisa desse tipo, da Bíblia. Consequentemente, não precisarão mais de nenhuma confissão, porque eles têm a Bíblia como infinita, né? Mas sabe você que apoiar-se nessa confirmação da palavra bíblica, na carta de São João, lá no capítulo 2, versículo 19, quem permanece nele não peca, quem permanece não peca. Ouve-se o Senhor aqui um reconhecimento, todo aquele que é zerado por Deus não comete nenhum pecado, mas aquele que é gerado pelo sopro, né, da herança de Adão e Eva, é pecador. Em resposta, lembro nesse contexto o princípio bíblico, que reafirma aqui que todos aqueles que é revelado por Deus não pode haver contradição, e por isso as palavras menos claras devem ser esclarecidas por palavras mais claras, mais limpas, ou pela autoridade estabelecida por Deus. Quais são essas autoridades? O magistério da igreja. Ora, o propósito aqui do apóstolo João, que escreve na primeira carta de João, capítulo 1, 8 aos 10, ele vai dizer assim: se falamos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo e nos perdoar todos os nossos pecados e nos purifica de toda iniquidade. Se dizemos que não temos pecados, deixamos de, ou seja, estamos falando que somos mentirosos e sua palavra não está em nós. Entende? Por isso a tradução apostólica interpreta a palavra da primeira carta de João: todos aqueles que é gerado por Deus não tem pecado, no sentido de não deve ser gravemente ser pecador, mas pela concupiscência tem pecado. Entendeu? Então você tem obrigação. Eu me confesso diante também do sacerdote. Então, paramos de ser tão orgulhosos, tão besta. A graça de Deus também está na mão dos padres, porque eles são legitimamente ordenados por a igreja. Deus abençoe.